Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O Eu. A meditação é da maior importância para mim. Medito 2 vezes por dia, com muita regularidade, há mais de 25 anos. No início era tudo muito difícil. Eu não tinha controle sobre meus pensamentos e havia um número excessivo de distrações, mas gradualmente eliminei-as quase por completo. Dediquei cada vez mais de meu tempo e energia ao resultado final. Fui a vários mestres e segui vários sistemas diferentes de meditação, mas, de um modo ou de outro, nunca fiquei satisfeito com qualquer um deles. Talvez satisfeito não seja a palavra certa. Eles todos levaram até determinado ponto, dependendo do sistema em particular, e descobri que estava me tornando um mero resultado do sistema, que não era o resultado final. Mas, com todas essas experiências, aprendi a dominar meus pensamentos completamente e minhas emoções também estão sob controle. Pratiquei a respiração profunda para acalmar o corpo e a mente. Repeti a palavra sagrada e jejuei por longos períodos. Moralmente, fui honrado e as coisas do mundo não me atraem. Mas, após todos esses anos de luta e esforço, de disciplina e abnegação, não há a paz, a bem-aventurança da qual os grandes falam. Em raras ocasiões, houve momentos iluminadores de profundo êxtase, a promessa intuitiva de maiores coisas, mas parece que sou incapaz de discernir a ilusão de minha própria mente, e fico sempre preso nela. Uma nuvem de desespero confuso está descendo sobre mim e há cada vez mais sofrimento. Estávamos sentados na margem de um amplo rio, perto da água. A cidade ficava rio acima, um pouco distante. Um menino cantava na outra margem. O sol estava se pondo atrás de nós e havia pesadas sombras na água. Era uma tarde linda e serena, com massas de nuvens em direção ao leste, e o profundo rio nem parecia estar correndo. O homem estava totalmente desatento a toda essa beleza tão abrangente. Ele estava totalmente absorvido em seu problema. Estávamos calados e ele fechara os olhos. Seu rosto duro estava calmo, mas interiormente havia uma intensa luta acontecendo. Um bando de pássaros acomodou-se na beira d'água. Seus pios devem ter sido levados até o outro lado do rio, pois logo um novo bando chegou da outra margem e juntou-se ao primeiro. Havia um silêncio atemporal cobrindo a terra. Durante todos esses anos, você algum dia parou de se empenhar pelo resultado final? A vontade e o esforço não formam o eu? Pode o processo do tempo levar ao eterno? Nunca parei, conscientemente, de me empenhar por aquilo que meu coração, meu ser inteiro, anseia. Não ouso parar. Se o fizesse, eu retrocederia, deterioraria. É da própria natureza de todas as coisas lutar sempre ascendentemente, e sem vontade e esforço haveria estagnação. Sem essa luta intencional, eu jamais poderia ir além e acima de mim mesmo. É possível o eu libertar-se do próprio cativeiro e ilusões? O eu não deve cessar para o inominável existir? E essa luta constante pelo resultado final não fortalece o eu, por mais concentrado que seu desejo possa ser? Você luta pelo resultado final,
enquanto outra pessoa busca as coisas mundanas. Seu esforço pode ser mais enobrecedor, mas ainda será o desejo de obter, não é? Superei todas as paixões, todos os desejos, exceto esse, que é mais do que desejo, é a única coisa pela qual vivo. Então você deve morrer para isso também, como está morto para outros anseios e desejos. Durante todos esses anos de luta e eliminação constante, você fortaleceu a si mesmo nesse único propósito, mas ele ainda está dentro do campo do eu. E você quer experienciar o inefável. É esse seu anseio, não é? Claro, sem dúvida alguma, quero conhecer o resultado final. Quero experienciar Deus. O experienciador está sempre condicionado por sua experiência. Se o experienciador estiver ciente de que ele está experienciando, então a experiência será o resultado de seus desejos autoprojetados. Se você souber que está experienciando Deus, então aquele Deus será a projeção de suas esperanças e ilusões. Não há liberdade para o experienciador. Ele está sempre preso nas próprias experiências. Ele é o criador do tempo e nunca poderá experienciar o eterno. Você quer dizer que aquilo que tenho me dedicado a construir com esforço considerável e pela escolha sensata deve ser destruído? E que preciso ser o instrumento de sua destruição? Pode o eu positivamente renunciar a si mesmo? Se o fizer, sua motivação, sua intenção será obter aquilo que não é para ser possuído. Qualquer que seja sua atividade, por mais nobre que seja sua meta, qualquer esforço da parte do eu ainda estará dentro do campo das próprias memórias, idiosincrasias e projeções, quer conscientes ou inconscientes. O eu pode dividir-se no eu orgânico e no não eu, ou ser transcendental, mas essa separação dualista é uma ilusão na qual a mente fica presa. Qualquer que possa ser o movimento da mente ou do eu, ela nunca poderá libertar-se. Ela poderá ir de um nível a outro, de uma escolha estúpida a uma mais inteligente, mas seu movimento sempre estará dentro da esfera de sua própria criação. Você parece eliminar toda esperança. O que se pode fazer? Você precisa estar totalmente despido, sem o peso do passado ou a atração de um futuro esperançoso, o que não significa desespero. Se você estiver em desespero, não haverá vazio, despojamento. Você não conseguirá fazer nada. Você pode e precisa estar imóvel, sem qualquer esperança, anseio ou desejo. Mas você não pode decidir ficar imóvel, reprimindo todo o ruído, pois nesse mesmíssimo esforço haverá ruído. O silêncio não é o oposto de barulho. Mas, em meu estado atual, o que deve ser feito? Se me permite dizer, você está tão ansioso para conseguir, tão impaciente para ter alguma direção positiva, que não está realmente ouvindo. A estrela vespertina estava refletida no rio calmo. Cedo, na manhã seguinte, ele voltou. O sol estava apenas surgindo sobre as copas das árvores e havia uma névoa sobre o rio. Um barco com grandes velas, carregado com lenha, flutuava preguiçosamente rio abaixo. Exceto pelo que estava no leme, os homens todos dormiam em diferentes partes do barco. Estava bastante silencioso e as atividades humanas ao longo do rio ainda não haviam começado. Apesar de minha impaciência e ansiedade exteriores,
interiormente devo ter prestado atenção ao que você estava dizendo ontem, pois, quando acordei esta manhã, havia uma sensação de liberdade e a clareza que vem com o entendimento. Fiz minha meditação matinal habitual por 1 hora antes de o sol nascer, e não estou absolutamente certo de que minha mente não esteja presa em várias ilusões mais amplas. Podemos prosseguir de onde paramos? Nós não podemos começar exatamente de onde paramos, mas podemos olhar nosso problema mais uma vez. A mente, externa e internamente, está sempre ativa, recebendo impressões. Presa em suas memórias e reações, ela é um agregado de muitos desejos e conflitos. Ela funciona apenas dentro do campo do tempo, e nesse campo há contradição, a oposição da vontade ou do desejo, que é esforço. Essa atividade psicológica do eu e do meu deve cessar, pois causa problemas e produz várias formas de agitação e desordem. Mas qualquer esforço para interromper essa atividade só causa mais atividade e agitação. Isso é verdade, já percebi isso. Quanto mais tentamos fazer a mente calar, mais resistência existe, e o esforço da pessoa é gasto para superar essa resistência. Então, isso se torna um círculo vicioso e inquebrável. Se estiver ciente da viciosidade desse círculo e perceber que você não pode quebrá-lo, então, com essa percepção, o sensor, o observador, deixará de existir. Isto parece ser a coisa mais difícil de fazer, suprimir o observador. Eu tentei, mas até agora nunca fui capaz de ter êxito. Como se pode fazer isso? Você não está ainda pensando em termos do eu e do não eu? Você não está mantendo esse dualismo dentro da mente, pela palavra, pela repetição constante da experiência e do hábito? Afinal, o pensador e seu pensamento não são dois processos distintos, mas nós os tornamos assim para atingir um objetivo desejado. O sensor toma forma com o desejo. Nosso problema não é como suprimir o sensor, mas entender o desejo. É necessário haver uma entidade que seja capaz de entender, um estado que esteja separado da ignorância. A entidade que disser "eu entendo" ainda estará dentro do campo da mente. Ainda será o observador, o sensor, não é? Claro que é, mas eu não vejo como esse observador poderá ser erradicado. E pode sê-lo? Vamos ver. Estávamos dizendo que é essencial entender o desejo. O desejo pode dividir-se, e realmente o faz, em prazer e dor, sabedoria e ignorância. Um desejo opõe-se a outro. Os conflitos mais vantajosos contra os menos vantajosos e assim por diante. Embora por vários motivos ele possa separar-se, o desejo é, na verdade, um processo indivisível, não é? Isso é algo difícil de entender. Estou tão acostumado a opor um desejo ao outro, a reprimir e transformar o desejo, que ainda não consigo estar totalmente consciente do desejo como um processo indivisível único. Mas, agora que você mostrou isso, estou começando a perceber que é assim. O desejo pode dividir-se em muitos anseios opostos e conflitantes, mas ainda será desejo. Esses muitos anseios levam a formar o eu, com suas memórias, ansiedades, medos, etc. E a atividade toda desse eu estará dentro do campo do desejo.
ela não tem outro campo de atividade. É assim, não é? Por favor, continue. Estou ouvindo com meu ser inteiro, tentando ir além das palavras, profundamente e sem esforço. Nosso problema, então, é este. É possível para a atividade do desejo chegar ao fim voluntária e livremente, sem qualquer forma de compulsão? Apenas quando isso acontecer, poderá a mente estar silenciosa. Se você estiver consciente desse fato, a atividade do desejo não chegará ao fim? Somente por um período muito breve. Depois, mais uma vez, a atividade habitual começará. Como isso pode ser interrompido? Mas, à medida que pergunto, vejo o absurdo da pergunta. Você percebe o quanto somos gananciosos. Queremos sempre cada vez mais. A demanda pela interrupção do eu torna-se nova atividade dele, mas não é novo, é simplesmente outra forma de desejo. Somente quando a mente está espontaneamente silenciosa, pode a outra coisa, aquilo que não é da mente, tomar forma.